Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 7 de outubro de 2021, são 21 horas e 16 minutos. Lição número 9 da classe de adolescentes. Sociedade e missão social. Complete a lacuna com as palavras do quadro abaixo. O Brasil é um país de grandes contrastes sociais. Como crentes também temos uma responsabilidade social, uma missão a cumprir. Jesus se preocupava com a condição social das pessoas e com as suas necessidades materiais também. No Antigo Testamento também havia uma preocupação com os necessitados. Deus ordenava aos ricos que não desprezassem os pobres. Responda, letra A. Sim, Deus se preocupa com os pobres. Levítico 23, 22. Deuteronômio 15, do 7 ao 10. Letra B. Nossa missão é socorrer homens e mulheres no seu todo, ou seja, cuidar do corpo, da alma e do espírito. Letra C. Doutrina dos apóstolos, partir do pão e orações. Refletindo, a resposta número 1. A igreja tem a responsabilidade de pregar e ensinar a palavra de Deus, bem como ajudar os carentes e necessitados. Número 2, necessitamos ser cheios do Espírito Santo, a fim de que possamos transformar a nossa sociedade mediante o poder de Deus, que é aquele que cura, batiza no Espírito Santo e tem poder para transformar o homem. Resposta número 3 é uma resposta pessoal. Destaque. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Tiago, capítulo 2, versículo 17. A justiça social. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão social, a igreja e a questão social da qual a igreja deve também participar ativamente. Não é somente nós levarmos o alimento da palavra para o necessitado e deixar ele continuando necessitado do pão de cada dia, A igreja precisa fazer as duas coisas, A justiça social. O Brasil é um país de grandes contrastes sociais. Grande parte da população ainda sofre sem ter acesso a uma educação de qualidade. Moradia digna, saúde, transporte público de qualidade, emprego, etc. Existe tanta carência que foi preciso que o governo criasse vários programas assistenciais. Pagamos impostos, por isso saneamento básico, educação de qualidade, bons hospitais são direitos nossos. No entanto, como igreja também temos uma responsabilidade social, uma missão a cumprir. Realmente o Brasil, devido à sua grande extensão, o Brasil é o quinto maior país do mundo, claro que ele vai trazer consigo várias questões sociais. Agora, é notório que é estranho um país como o nosso, riquíssimo como o nosso, que tem impostos altíssimos, ter aqui uma questão de uma educação de péssima qualidade, A questão da moradia também é completamente precária. A saúde, então, o transporte público, tudo é muito ruim no país, em todas as áreas do país. Eu, particularmente, eu não conheço nenhum estado brasileiro que funcione 100%, ou mesmo uma cidade que funcione 100%. Esses grandes problemas acontecem sempre. Entretanto, há alguns lugares que é menos pior, vamos assim dizer, É notório a situação precária, mas algumas cidades até conseguem ser menos pior. Não tem essa ideia de que alguns lugares do país sofrem essas questões. Todo o Brasil, todo o território nacional, o sistema público é muito ruim, o transporte é muito ruim, a saúde é péssima, a saúde vive doente no Brasil. Então, aqui a justiça social, no sistema de governo, ela é péssima, que fica aqui registrado. Entretanto, a igreja, apesar de que com os impostos que o governo arrecada deveria fazer todas essas questões muito bem, ser completamente excelente, mas não o faz devido também à questão da corrupção. Entretanto, a igreja não pode usar isso como desculpa, para não fazer a sua parte. A igreja precisa fazer a sua parte, nós devemos cumprir o nosso chamado. Nós devemos, sim, levar a palavra do Senhor para as pessoas, evangelizar essas pessoas, mas também
ao chegar no lar de alguém e ver que essa pessoa tem uma necessidade material, a igreja deve ajudar com aquilo que pode. É claro que a igreja não terá como fazer tudo, até porque a igreja também não dispõe de grandes valores financeiros, mas aquilo que ela puder, ela deve fazer, até mesmo também como uma questão de exemplo e também uma questão de misericórdia, né? De cuidar do próximo. Não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou? Que é a questão do amor ao próximo? Então, isso cabe aqui, né? Que é uma questão de amor ao próximo. Então, isso vai dar uma ideia, né? A igreja ela pode, tanto também até na questão da saúde, né? A igreja podendo ajudar, dependendo comprando remédios para alguém que está necessitado. Sim, nós sabemos que Jesus cura, não há enfermidade que o Senhor Jesus não possa curar. Entretanto, nem todas as pessoas creem. Então, o que a igreja faz? A igreja estende a mão e compra o remédio, até porque até nós cristãos também fazemos o uso de remédio, né? Mesmo sabendo que o Senhor Jesus cura, nós também fazemos uso de remédio. Então, se nós que somos cristãos fazemos uso de remédio, quem que dirá aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor? Entretanto, a igreja tem que fazer a sua parte social. Justiça social no Novo Testamento. Jesus, o Filho de Deus, sempre olhou atentamente para os pobres. Quando ele veio ao mundo, a Palestina enfrentava graves problemas sociais e econômicos. Muitos procuravam a Jesus para ter o que comer, porém ele acolhia a todas as pessoas sem fazer distinção alguma. Cristo expulsava os demônios, curava os enfermos, anunciava a mensagem da salvação e ajudava os carentes. E assim como a igreja de Cristo, ela é de Cristo, e então assim como Cristo fez, a igreja deve também fazer. Há algumas questões sobre a questão social no nosso meio, nos nossos dias, que nós precisamos ficar atento. Algumas pessoas vão à igreja somente porque, dependendo da situação do trabalho da igreja, a igreja dará, ao final do trabalho, um almoço, por exemplo, ou um café, ou um lanche. E algumas pessoas vão lá somente para isso. Qual é a postura da igreja nessa questão? A postura da igreja é nenhuma. É apenas a pessoa chega, a igreja sabe que aquela pessoa é necessitada, vai lá somente para isso. Então, é só levantar, estender as mãos e dar o alimento à pessoa. E nós não devemos lançar isso em rosto. Em alguns casos, algumas igrejas ficam lançando em rosto. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. E fala para a pessoa, né? Naquele dia que você estava necessitado, a igreja estendeu a mão para você. Isso não é papel de cristão. A Bíblia diz que o que uma mão faz, a outra mão não veja. Então veja que nós devemos fazer para a pessoa por amor a ela, por amor ao próximo. Então, há um tempo atrás, eu estive conversando com um amigo meu, que ele é obreiro de uma igreja. Eu não vou dizer que é igreja para não ficar, talvez assim, não criar uma situação assim, um desconforto. Mas ele não era da Assembleia de Deus, somente isso eu vou dizer. Ele é um obreiro dessa igreja e ele falou para mim uma vez que ele ia para a escola dominical somente porque no final da escola dominical a tia dava lanche. Então ele ia lá porque ele era muito necessitado e lanchava nessa igreja. Ele não era crente, hoje ele é diácono da igreja. Então veja que independente do que vai fazer, né, independente do que aquela pessoa vai virar, se transformar, né, independente se vai ser um obreiro ou não da igreja, o papel da igreja é estender a mão, é sempre estender a mão. Nós devemos ser bons exemplos. Mesmo você, adolescente, você tem todo o direito também de fazer, né? Às vezes você conhece algum amigo ou uma amiga que está passando por uma situação difícil, né? E quem no Brasil hoje não está, né? Então você comunica ao seu líder ou o seu pastor e a igreja vai lá ajudar esta pessoa. Mais uma vez, deixando claro, nós como cristãos, nós fazemos isso por amor e nós não devemos tocar trombeta quando nós fazemos o bem ao próximo. A responsabilidade social da igreja no primeiro século. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um.
A igreja primitiva não somente evangelizou Jerusalém e alcançou as nações do seu tempo, os irmãos também atendiam os carentes. No Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo e muitos sinais e prodígios passaram a ser feitos por intermédio dos apóstolos. Pregação, milagres e serviço social necessitam caminhar juntos. Então veja que nós pregamos, o Senhor Jesus opera o milagre, mas a igreja também precisa fazer a questão do social. Veja que na igreja primitiva, as pessoas vendiam as suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos para eles, assim, fazerem uma divisão. Há aqui uma questão do livro de Atos dos Apóstolos, deve ser Atos capítulo 5, que vai falar a respeito de isso mesmo. Atos capítulo 5, a partir do versículo 1, vai falar sobre Ananias, a mentira de Ananias e Safira. Eles, para resumir, eles venderam uma propriedade e mentiram o valor para os apóstolos. E o que acontece? Os dois morreram. Eles morreram porque não ofertaram? Não, eles morreram porque mentiram sobre o valor da propriedade. Por exemplo, se eles vendessem a propriedade por valor X, eles falavam, não, nós vendemos por valor X, mas nós vamos dar somente Y. Fosse claro, isso não aconteceria nada, eles simplesmente seriam agraciados da mesma forma. A questão aqui é que eles venderam por X e falaram que foi X, ou falaram que não ia dar X, ou seja, eles mentiram o valor, né? Eles falaram que, melhor dizendo, eles venderam por X e disseram que foi por Y, né? Seria a colocação mais correta. Por isso que a Bíblia expressa que, por que mentis ao Espírito Santo? Então veja que aqui Ananias e Safira, e é bom lembrar que aqui já estava na graça, né, no tempo da graça. Então veja que a questão ali, o que ficou marcado foi pela mentira. Então ambos foram mortos devido à sua mentira. Mas tu vê como era no início. As pessoas vendiam as suas propriedades e colocavam aos pés dos discípulos para esses distribuírem às pessoas que nada tinham. Então existia ali uma misericórdia ao próximo, as pessoas se compadeciam. Veja até que há uma questão que nós vemos que pessoas, como foi o caso, me parece, de Barnabé, que colocou todo o seu valor aos pés, ou seja, ele entregou tudo o que possuía ali da sua propriedade. Talvez não seja o seu caso, talvez você não precise dar ali toda a sua... Foi de fato, a Bíblia conta que Barnabé, homem da tribo de Levi, vendeu uma propriedade e doou todo o dinheiro. Está lá em Atos 4, 34, 36 e 37. Então veja que, não, talvez não seja o seu caso. Você talvez não precise vender a sua casa para dar aos pobres e necessitados, mas você pode ajudar com aquilo que você pode. Se você tem pouco, contribua com pouco. Se você tem muito, contribua com muito. Desde que esteja no desejo do seu coração. Você também não deve fazer tais coisas para se amostrar, né? Para aparecer aos homens. Por que isso? Porque se você dá um valor, faz uma oferta, estende a mão a uma pessoa no intuito de receber aplausos dos homens, saiba que a sua recompensa já foi feita aqui na terra, então você não receberá nada por isso, pela questão divina, né? Deus não te dará nada por isso. Por quê? Porque você queria apenas aplausos dos homens. Então, os aplausos dos homens você conseguiu aqui na terra pelo aquilo que você fez. Então, você não tem nenhum mérito, né, diante de Deus. Se é que a gente pode dizer isso, chamar isso de mérito, né? Avivamento e responsabilidade social. Os crentes do primeiro século, mesmo sendo duramente perseguidos pelas autoridades, mudaram a história de sua comunidade. Nós cristãos nos dias de hoje, o que temos feito? Quantas vezes... Vamos falar sobre questões de amor, por exemplo, mas nós pregamos o amor, ensinamos o amor, mas nós não o vivemos. Ou seja, nós nunca estendemos a mão ao nosso próximo. E a Bíblia nos orienta que nós devemos estender a mão ao próximo. Nós devemos, assim como nós somos abençoados, nós devemos também abençoar aquelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que nós. Portanto, a igreja, e aqui tange tanto a ideia do coletivo quanto cada um de nós. Ou seja, eu sozinho, eu não sou igreja, eu faço parte da igreja, mas eu posso ajudar alguém.
No sentido da igreja, quando todos nós nos reunimos, nós também podemos ajudar alguém juntos. Então, tanto individual como parte da igreja, como num todo, sendo igreja, nós devemos sempre abençoar aquelas pessoas que não têm, têm alguma necessidade. E aqui cabe também uma questão religiosa, de religião mesmo, independente da religião que essa pessoa professa. Às vezes ela tem até uma religião que não é a nossa, mas nós, mesmo assim, nós devemos também estender a mão ao nosso próximo. Doutrina dos Apóstolos. Então não descuide do estudo bíblico e priorize a escola dominical. Quantas pessoas hoje não priorizam mais a escola dominical, os estudos bíblicos? Por quê? Porque não querem mais a doutrina dos apóstolos, ou seja, o ensino bíblico sistemático. Não querem mais saber dos ensinamentos bíblicos, então eles não priorizam mais as escolas dominicais, não querem mais saber dos cultos de doutrina, nem estão nem aí para o estudo bíblico. Você, adolescente, é diferente. Você, apesar de estar caminhando há pouco tempo, ou às vezes até já está até algum certo tempo na igreja, mas você está sempre presente na escola dominical. E isso certamente o Senhor te dará grandes coisas na sua vida. Por quê? Porque você aprenderá da palavra. E a Bíblia diz em Atos, ou melhor, em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Então você está ouvindo pela palavra, então certamente a sua fé será acrescida. Então certamente você alcançará muitas coisas diante de Deus devido à fé que você tem. Partir do pão. Essa expressão se refere tanto à ceia do Senhor como às refeições que faziam em comum. Como igreja do Senhor, precisamos partir o pão material e o pão espiritual, que é Cristo, com os carentes e necessitados. Ou seja, em outras palavras, é o resumo desta lição, nós devemos levar a palavra do Senhor, né, que Jesus é o pão da vida. Nós devemos levar esse pão, né, levar Jesus para as pessoas, mas também nós devemos levar também o pão para aquela pessoa que é necessitada. Aqui é um pão que pode ser, por exemplo, o pão de forma, o pão francês, ou seja, outro pão que seja por aí, o pão doce, por exemplo, nós devemos também levar. Ou aqui, claro que aqui no sentido de pão aqui é um sentido mais simbólico, né? Porque não necessariamente o pão em si, mas fala-se sobre o alimento num todo, né? Tanto o pão mesmo, quanto o arroz, o feijão, o macarrão e tal. Então veja que nós devemos partir este pão ao nosso amigo, ao nosso vizinho que está necessitado, está passando por uma situação difícil, talvez de desemprego, né? Está passando por uma situação, às vezes tem criança em casa. Nós devemos estender a mão, nos compadecer do nosso próximo, porque certamente nós nos compadecendo do nosso próximo em amor, o Senhor certamente estará olhando tanto para ele também quanto para nós, né? Que nós venhamos assim então viver na doutrina dos apóstolos, ensinando a palavra do Senhor e também partindo o pão. Orações. Os crentes perseveraram na oração. Oração e avivamento espiritual caminham juntos. Se quisermos experimentar um grande avivamento, como no dia de Pentecostes, necessitamos orar mais. Nós devemos orar cada dia mais, como a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Nós devemos viver uma vida de oração, mas volta um pouquinho mais atrás, as pessoas não querem saber dos cultos de doutrina, que é justamente onde tem ensino da palavra e também tem a oração. As pessoas não vão mais à consagração, não querem saber de acordar cedo para ir orar. Também não vão às vigílias, não querem passar a madrugada orando. Então, o que acontece? Qual a consequência disso? Não há avivamento, não há manifestações do Espírito na igreja. Por quê? Porque o povo não está em oração. A ideia é sempre a mesma: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então nós devemos estar vivendo uma vida de oração. Nós devemos orar para que assim os nossos corações sejam avivados pelo Espírito Santo. É bom também lembrar que essa nossa oração tem que ser uma oração voltada para Deus, cheia de arrependimento no nosso coração. Por quê? Porque sem arrependimento não tem avivamento. Se uma pessoa está na igreja, às vezes orando para agradar o pastor, ou agradar um ou a outro, ou dizer para se mostrar, né, que é santo, mas que não tem arrependimento, essas orações de nada valem. Então nós temos que ter um coração arrependido diante do Senhor, orando sem cessar, certamente,
para o nosso coração não ser avivado no Espírito Santo, mas sempre com arrependimento dos nossos pecados, porque apesar de estarmos na presença do Senhor, estamos sempre também, somos falhos diante do Senhor, então nós devemos sempre estar pedindo perdão ao nosso Deus e sempre orando a Ele, né, com o nosso coração contrito, e não nos esquecer dessa missão social, né? A igreja precisa viver uma sociedade, ou melhor, a igreja vive na sociedade, então nós devemos continuar fazendo essa missão social, né? Levar, a ajudar aquela pessoa que está necessitada do seu alimento. Nós devemos assim fazer a obra do Senhor, porque certamente quando aquela pessoa estiver até numa situação melhor, ele vai sempre se lembrar da igreja, né? Vai sempre se lembrar das pessoas da igreja, ainda que ele ainda não professe ainda a fé em Cristo, mas vai ter sempre um bom exemplo na igreja, uma coisa que hoje em dia anda um pouco arranhada, né? A imagem da igreja. Muitas igrejas evangélicas não fazem o que deve ser feito e a igreja acaba sofrendo as consequências de pessoas que se dizem cristãs e não o são. Então veja que aqui há um mau exemplo, né, das igrejas, de muitas igrejas evangélicas no Brasil, que não fazem o que deve ser feito e quando fazem tocam trombeta. Nós, salvos na pessoa de Cristo, nós somos diferentes. Nós fazemos por amor ao próximo e, claro, quando nós fazemos uma mão, a nossa outra mão não saiba. Ou seja, nós não devemos ficar por aí tocando trombeta dizendo que ajudamos a um ou ajudamos a outro. Nós devemos apenas fazer e fazer com amor para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!